para o alto. Espectadores só assistem, mas adoradores adoram. O saber e o conhecer. É uma madrugada de adoração. É uma madrugada de rendição. É uma madrugada de revelar a intensidade desse amor, dessa confiança. Encha os seus pulmões e adore. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre amém. Para toda a eternidade, para toda a eternidade. Dê uma salva de palmas ao Espírito Santo de Deus nessa madrugada. Dê o seu melhor aleluia. Dê o seu melhor brado de vitória. Mas celebre, celebre. Não fique calado. Celebre, celebre, adore, celebre. Aleluias. Você e eu tínhamos muitos motivos para não estarmos aqui. Mas o Senhor decidiu nos escolher. Decidiu nos amar. Amém? Sente-se, por favor. Pastor Eloy deixou aqui um recadinho para os rapazes, né? Encorajando, motivando, disposto aí a socorrer, dando dicas. Eu também quero dar uma dica para as mulheres, para as solteiras. Case-se com quem tem coragem de dobrar o joelho para orar. Porque nos teus dias mais difíceis ele vai ter força para te levantar. Pensa bem, hashtag vigia, fica de olho. Amém? Anota aí. A mensagem essa noite está no livro de Atos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos é o quinto livro do Novo Testamento e narra a história da igreja primitiva. Nós vamos encontrar o registro de Paulo e Silas na cidade de Tessalônica, na cidade de Bereia e na cidade de Atenas. Em Tessalônica, nós vamos ler que o apóstolo Paulo fala da ressurreição de Jesus e mostra o que diz as Escrituras, mencionando que era necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse, anunciando que Cristo é Jesus. Em Bereia, Paulo e Silas se deparam com um grupo considerados os mais nobres e os mais cultos, e eles ouviam Paulo pregando ali o evangelho. A Bíblia menciona que eles eram rápidos em correr para ler o que estava escrito, para ver se o que o apóstolo Paulo falava estava realmente como verdade. E nós podemos encontrar isso no livro de Atos. Em Bereia, eles vão até, quando Silas e Paulo estão agora em Bereia, os tessalônicos, quando sabem que Paulo está em Bereia, eles vão para lá também, agora para induzir o povo a não ouvir o apóstolo Paulo, e assim causar perturbação, alvoroço, confusão. Nós vamos encontrar ainda inserido no capítulo 17. E aí os bereanos, que viram que o apóstolo Paulo estava falando verdade das Escrituras, colocaram agora o apóstolo Paulo para Atenas. E em Bereia fica apenas Silas e Timóteo. E lá em Atenas,
O apóstolo Paulo, ele foi chamado de tagarela. Em outras versões nós vamos encontrar que ele foi chamado de paroleiro. E o que é isso? É aquele que fala demais. O tagarela é aquele que fala até o que não deve. E o apóstolo Paulo, ele foi taxado com esse termo. Quem é esse aí? Ah, é um tagarela. Mas também ele foi chamado de o pregador de deuses estranhos. E ele é levado a um lugar chamado Areópago. Que lugar é esse? É um lugar chamado, é uma espécie de um local para a realização de uma assembleia, de reuniões, de julgamentos, né? E também local de encontros políticos para se tomarem decisões. E o apóstolo pregava sobre Jesus e a sua ressurreição neste Areópago. E aí perguntaram: que doutrina é essa que tu ensinas? Questionaram o apóstolo. É tudo muito estranho o que falas. E nós queremos saber o que é isso que você está falando. Paulo se levanta e diz a todos: percebo que todos aqui são religiosos. Observei ainda que tem muitos objetos que vocês prestam cultos. E eu encontrei um altar que está escrito assim: ao Deus desconhecido. Na verdade, esse altar, os atenienses, eles levantaram esse altar porque caso eles tenham esquecido de cultuar algum Deus. Então, como era uma cidade muito idólatra, para não ter risco, eu esqueci de colocar um Deus aqui, para nós não cultuar, vamos colocar aqui Deus desconhecido. E é então que o apóstolo Paulo aproveita a oportunidade. E eu lendo esse texto aqui, quando eu ouvi quando eu atentei para isso, que ele aproveita a oportunidade, eu lembrei muito do pastor Eloy. Na fila do caixa, ele está perguntando para a caixa: tu já aceitou Jesus? No velório, ele pergunta: todos já aceitaram Jesus? Ele vai fazer uma visita: já aceitou Jesus? Ele vai aqui fazer uma caminhada: já aceitou Jesus? Então eu vejo muito o pastor Eloy também, assim como o apóstolo Paulo, não perde a oportunidade. Aí no Atos capítulo 17, no versículo 23, está escrito: porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O altar era para outros deuses. E o apóstolo Paulo agora aproveita a oportunidade. Diga agora. Paulo faz conhecido de todos aqueles que até então era desconhecido. Ele conduz a todos a compreender que esse Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Porém, ele enfatiza a importância de se arrepender. Por que o apóstolo Paulo enfatiza tanto? Porque em Atos capítulo 17, no versículo 31 ao 32 está escrito: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos depois. É o que a gente vive nos dias de hoje. Tem muita gente que nós estamos ali insistindo, pregando o evangelho, falando das maravilhas, falando do poder de Deus, falando do sacrifício da cruz. Alguns escarnecem, outros dizem: ai não quero saber disso, eu vi agora isso não, só depois. E o que significa escarnecer? Desprezar o que é sagrado. E muitos estão escarnecendo, porque estão desprezando o que as escrituras contêm de registro. Eu queria que a mídia projetasse aí Atos capítulo 17, no versículo 33 ao 34. Está escrito: a essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais.
Sabe o que nós podemos aprender aqui? Houve, porém, alguns homens. Repita comigo. Houve apenas alguns que se agregaram a ele e creram. Sabe o que eu estou testemunhando nessa madrugada? Aqui tem alguns, apenas 500 aproximadamente, se não 600, porque eu não sei como está lá fora. Alguns estão aqui e que decidiram crer, e é por isso que você está aqui. Você faz parte desse grupo, que foi mencionado pelo apóstolo Paulo. Alguns. Mas existem milhares sobre a face da terra que creem. Isso aqui é só alguns. Até porque esse espaço não cabe à humanidade toda. Mas nos últimos dias, nós estamos presenciando o que diz as Escrituras. Eu preciso ser honesta com vocês. Existe também um grupo que ainda escarnece. Existe um grupo que crê, mencionado nas Escrituras. E existe também aqueles que zombam, aqueles que escarnecem com o Evangelho. Mas nos últimos dias em que nós estamos vivendo, nos deparamos que esses dois grupos, os que zombam e os que creem. E esta madrugada é um tempo para nos examinar como nós estamos diante de Deus. É uma madrugada para examine-se. Nos dias atuais, as redes sociais consta tudo muito bonitinho. É muito bonito, é muito arrumado. O vídeo é de quem crê, a roupa é de quem crê, o cabelo é de quem crê, a maquiagem é de quem crê. Mas quando a câmera é desligada, a zombaria dá início. Os que zombam vivem em inconstância, em se firmar na presença de Deus. É zombaria, porque que evangelho é esse que se vive? Que lágrimas foram essas que foram derramadas no altar, que a inconstância hoje te tira da presença? Os que zombam são aqueles que pela manhã o louvor está lá naquela casa em alto volume, mas à noite é uma música de sofrência. Isso é zombaria, porque não entende por que está vivendo tanta tribulação, tanta derrota. Por que não entende? Não entende porque de manhã está chamando a presença, mas à noite está chamando o sofrimento. Isso é zombar. Isso é zombaria. Zombamos de Deus quando o nosso testemunho não condiz com as Escrituras. Tem dificuldade de perdoar, não consegue caminhar mais uma milha, é rabugento. Sabe o que significa rabugento? Reclama de tudo. Isso é zombar do Evangelho, é mal-humorado. Um bom testemunho tem uma força para influenciar uma pessoa ao Evangelho. Sabe o que significa bom testemunho? É viver uma prática de acordo com os princípios que se professa. É crente? É cristão? Ama Jesus? Crê nas Escrituras? Vamos dar bom testemunho. Nós precisamos dar bom testemunho. Caso contrário, nós estaremos banalizando. Porque muitos são influenciados realmente pelo testemunho. Muitos são alcançados pelo Espírito Santo. Mas aquele, quando é alcançado, uma vez alcançado pelo Espírito Santo, quando vê mau testemunho, por ser um neófito na fé, ele vai definhando. Não se pode viver de mau testemunho. Um bom testemunho é inspirar outros e demonstrar autenticidade naquilo que acredita. Esta é uma madrugada de mudança de destino, mas a mudança, ela vem a partir daquele que crê no Evangelho de Jesus Cristo. Não se pode viver um presente, não se pode pensar num bom futuro amarrado em coisas ruins do passado, a uma história errada do passado.
Se eu começar a ficar preso a uma história mal, a uns dias ruins do passado, eu não vou conseguir viver com alegria o presente e não vou conseguir me projetar para aquilo que eu quero no futuro. Então essa madrugada apenas creia, confie e espere. Esse é o tema da mensagem. Creia, confie e espere. Sabe por quê? Porque este evangelho muda, transforma, liberta, salva e escreve. Deixa eu te dizer, e tem mais. Escreve uma nova história. É só para quem crê. O tema que nós estamos vendo aí nas camisas é mover profético. É isso? Mover profético. E o que significa mover? Mover é se movimentar. Mover é reagir. E o que é profético? São ações e manifestações baseado no que diz a palavra de Deus. Se mova no profético. Reaja, se movimente de acordo com o que diz as Escrituras. Isso é viver o mover profético. Quando eu confio, quando eu creio, quando eu espero, eu estou declarando que o tempo da bênção vai superar toda a dor vivida. Até aqui eu chorei, até aqui eu fui amaldiçoada, até aqui eu fui infeliz, até aqui eu fui envergonhada, mas a partir do momento que eu creio, que eu confio e que eu espero, a história tem que ser diferente. Amém? Talvez alguém pense assim: ah, mas a situação está ruim. Para quem não está, me fala. Para quem que não está? E é diante dessas situações que a gente revela o que cremos, onde estamos, como falamos, em quem confiamos. Então, o tempo da bênção vai superar o tempo da dor. Nós temos que entender que diante de tantas palavras ruins que eu ou você um dia recebemos, eu não sei, diante de situações tão desastrosas, nós temos que lembrar aquilo que Deus liberou a meu respeito. Meu pai falou, minha mãe falou, meu tio falou, os outros falaram. O que importa agora é o que Deus fala. O que Deus fala a meu respeito? Deus diz que eu e você, nós somos amados dele, nós fomos perdoados e que ele tem um propósito na nossa vida. E isso é o que importa. Não importa se não gostaram da cor do teu cabelo, não importa se não gostam porque tu está congregando na Igreja da Paz, não importa porque tu escolheu aquela célula, não importa onde você está, não importa o que falam, o que pensam, deixa que fala, que pense. Lembra daquele negócio lá? Deixa que fale, que pense. O que importa é o que Deus pensa. Que o tempo de milagre que vai começar quando decidirmos crer, que esse tempo de milagre supere toda a tragédia que a gente viveu. Eu sou uma prova viva disso. Tantas tragédias vividas, tantas situações ruins, mas no dia que eu decidi crer, no dia que eu tive um encontro com Deus, eu disse: os milagres irão superar na minha vida todas as tragédias que eu vivi. Tem uma bênção endereçada para eu e para você. O que Deus pensa acerca de nós? Vamos ver o que diz as Escrituras? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha o que a mensagem diz. Porque eu sei os pensamentos, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pode falar o que quiserem,
O que importa é o que o meu Deus pensa de mim. E ele diz assim, para vos dar o fim que esperais. Crê, confia, espere. Essa é a parte mais difícil da tarefa de casa. Esperar. A pressa atropela. A pressa interfere nos planos de Deus. Porque nós somos imediatistas, nós queremos logo, para ontem. Não dá para dormir cão e acordar anjo. É um dia após o outro. É um dia após o outro. Esperar. Esperar, confiar no Senhor. É tempo. O tempo falará, o tempo vai responder. O Senhor nos dará as respostas através do tempo. Você só vai lembrar quando alguém comentar. Eu lembro quando o dia que tu chegou aqui na igreja. Tu estava só lama. Você só vai lembrar quando alguém comentar. Eu lembro o dia que tu veio aqui, rapaz, tu estava malacafento demais. Mas aí você decidiu crer. Você decidiu acreditar. Você decidiu se derramar aqui neste altar e na presença de Deus. Tudo vai começar a partir de uma decisão. Eu quero encorajar os homens. As mulheres, elas ficam ali. Depois. Que a gente demora, né? Depois. No dia que uma mulher toma uma decisão, ninguém segura ela. Mas nós precisamos nos posicionar, mulher, com essa decisão agora com o altar. Uma vez que eu preciso tomar uma decisão em me converter, reconhecer o Senhor Jesus como meu Salvador, é decisão. Homens, uma decisão de um homem muda a história de toda uma geração, porque Deus deu ao homem o governo, a autoridade, o sacerdócio. Então o homem precisa tomar essa decisão. A mulher irá continuar fazendo o seu papel, intercedendo, auxiliando, socorrendo, segura daqui, puxa dali, amarra daqui, costura, conserta. Mas se o homem não se levantar, o processo vai ser mais lento. Amém? Não vai dar para comparar. Não tem como comparar. Hoje as pessoas me vendam aqui, não compara com o que eu era quando eu cheguei aqui. Porque o Evangelho de Cristo é isso. Quando nós somos alcançados por esse amor, não tem como comparar a história daqui para frente com o passado. Não vai dar para comparar. Mas não existe mudança de destino quem terceiriza a intimidade com Deus. Eu quero mudança. Beleza, o que tu estás fazendo? Não, pastor Eloy vai lá ir comigo toda sexta-feira. Não vai ter mudança. Não tem como ter mudança terceirizando a intimidade com Deus. Quem crê se comporta como tal. Está firme? Estou firme. Como é que você... Estou andando em vitória. E aí aquele negócio deu certo? Deus está no comando. Já saiu a resposta do processo. O meu Deus tirou lá de baixo e já está na prateleira de cima. É assim que a gente reage. É assim que o crente fala. Aquele que crê, o seu linguajar combina com isso aqui. Mas aquele que zomba, rapaz, eu já coloquei lá na caixinha de oração dia de sexta-feira, estou esperando. Só haverá mudança de destino
Nunca haverá mudança quem terceiriza a intimidade com Deus. Mas aquele que for fiel ao Senhor, Apocalipse capítulo 2:26 está escrito: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com cetro de justiça as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro. Eu queria convidar o Ministério de Louvor para subir. Olha o que a palavra de Deus está escrito: aquele que guardar até o fim é aquele que perseverar, é aquele que não esmorecer, é aquele que não desistir, é aquele que não murmurar, é aquele que não reclamar, é aquele que não vai jogar a cruz quando terminar o culto da madrugada aqui na última manhã. Caso contrário, você vai ser só mais um que fez número nesse culto. Mas a palavra de Deus diz: aquele que guardar, aquele que for fiel até o fim, o Senhor dará poder. Gente, olha isso. Isso não é só para quem está... Essa promessa não é só para aquele que o azeite foi derramado na cabeça, não. É só para o pastor, é só para a pastora. Não, é para toda a igreja de Cristo. E olha que maravilha, a palavra de Deus diz que esse poder que nos é dado pela nossa fidelidade, pela nossa perseverança, diz que o cetro, nós iremos reger com um cetro de justiça. Sabe o que é isso? A autoridade. Não é só poder, é autoridade. Autoridade para quando a vontade de me prostituir vier, eu vou dizer: saia em nome de Jesus. Autoridade para quando alguém me insultar para tomar bebida alcoólica, eu vou dizer: isso não combina mais comigo, saia em nome de Jesus. Isso é autoridade. Poder e autoridade. Eu queria que você ficasse de pé. Aleluia. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens. Você faz parte desse grupo. Você faz parte desse grupo que acreditou, que crê. E sabe o que é mais maravilhoso de tudo isso? Porque se cumpre, porque estamos todos reunidos para receber poder, autoridade e reger tudo aquilo que vier às nossas mãos. Reger com sabedoria nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Mas para isso é necessário que você diga: Espírito Santo, faz de novo. Espírito Santo, me perdoe porque falhei com o Senhor. Espírito Santo, me perdoe porque zombei das tuas promessas. Nós vamos encontrar no livro de Gálatas que de Deus não se zomba. Ou você crê 100% ou você duvida 100%. E de Deus não se zomba, porque aquilo que você semear, isso você vai colher. E a palavra de Deus está escrito que o Senhor está a nos observar tudo aquilo que nós fazemos de bom e tudo aquilo que nós fazemos de mal.
Que o Espírito Santo faça mais uma vez essa madrugada. Aleluias. Que o Espírito Santo possa encontrar um coração sedento nessa madrugada, um coração desesperado pela presença. Se você rasgar os céus apenas mais uma vez. O Espírito Santo está dando chance aqui a novas pessoas, novas chances. Se você descer e fizer teus grandes feitos de novo. E a chance é dada somente àquele que crê. Como nos tempos passados, mostras teu braço forte, ó grande Rei. Estamos numa atmosfera de adoração nessa madrugada. Mostra essa geração teus prodígios e sinais. Tudo que nós queremos nessa madrugada, mais uma vez, nos perdoe, Espírito Santo. E faz tudo novo. Espírito Santo, nos enche com a tua presença. Uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Espírito Santo, estamos sedentos pelo teu toque nessa madrugada. Nós que somos povos. Espírito Santo, faz mais uma vez. Mais uma vez. Meu coração com a vida de fome por ti. Fere meu coração com a vida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida. Aleluia. Diante do teu altar. O Espírito Santo nessa madrugada está de posse aqui, tocando pessoas com o seu cetro. Tem pessoas sendo tocadas pelo cetro. Tem cetro sendo trocado em cabeças aqui nessa madrugada. E eu quero te dizer algo. O Senhor ministra no meu coração que essa angústia que está apertando o teu peito, esse desespero, eu quero te dizer que essa dor não é eterna. Essa dor é passageira. Vai passar. Vai passar. Uns confiam em carros, uns confiam em cavalos, mas nós, a igreja de Cristo, confia somente no Senhor. Diante
está falando para pessoas aqui. Vou te dar uma nova chance. Vou te dar um papel e uma caneta para que tu escrevas uma nova história. Somente creia. Somente permaneça fiel.